Isso aí, o governador Paulo Dantas. Bem, conseguiu ser um produto de marketing, né? Foi um produto de marketing, mas mesmo assim eu acho que não conquistou as pessoas pelo coração, assim, conquistou muita gente pelo bolso e pela, infelizmente, vulnerabilidade de quem passa fome, né? Nós aqui no estado de Alagoas temos o povo que mais passa fome em todo o país e infelizmente desonram o estado de Alagoas. Olá, pessoal! Nós estamos hoje aqui com um fenômeno de Alagoas que está lá em Brasília. Temos uma honra imensa em recebê-lo aqui no Sem Censura, o senador Rodrigo Cunha. Seja bem-vindo, senador. Débora Neto, estou muito feliz em estar aqui. Já acompanhei vários vídeos. Estou aqui para conversar, bater um papo mais descontraído. Veio pronto. E pronto, mas maneira aí. Mas a alegria está sempre aqui em Arapiraca, né? Conversando com as pessoas, pegando o termômetro das ruas, para mim é sempre motivo de muita alegria. E sempre foi esse seu perfil, né? O seu perfil político foi essa aproximação com o povo, né? Assim, mas... Exatamente, né? Infelizmente a distância, ela necessariamente faz com que eu esteja em Brasília trabalhando, mas eu moro aqui em Alagoas. E o Sem Censura traz ele... de volta aqui para Alagoas, para Arapiraca, onde é a terrinha dele, que ele não pode esquecer. E promessa cumprida, viu? Que a gente postou lá no Instagram, ele disse que vinha e veio. É um homem de palavra, é um homem de palavra. E realmente eu fico muito feliz em estar aqui. Primeiro porque eu sou um entusiasta da comunicação, da informação. Hoje a gente tem uma democracia liberada, né, através das redes sociais, que é possível cada um se expressar de qualquer maneira. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem que ter responsabilidade ao fazer o uso de uma informação. Inclusive, ao passar alguma informação pela frente, né? A gente vive também numa era das fake news. Sim, né? Tem que ter muita responsabilidade do que fala, mas do tem que um canal posta. assim, leve, que vai com o tempo ganhando credibilidade, as pessoas vão tendo acesso. Para mim, é motivo de muita, muita felicidade. Para a gente também. Seja muito bem-vindo. Rodrigo foi o deputado mais bem votado em 2014? 2014, fui. Foi mais de 60 mil Mas votos. foi a primeira eleição sua? Foi minha primeira eleição. Foi esse estouro assim? Exatamente. Parabéns. Em 2018 já concorreu ao Senado e ganhou também 800 e... Que se naquela época você fosse candidato a governo, você era governador também, na minha concepção. Aí não sei se era o momento também, né? Tudo tem um passo a passo. Tudo tem um passo, exato. Mas assim, foi até um passo muito grande, né? Um passo bem largo, mas né? eu acho que também tem uma função didática, né? Assim, eu ando pelas ruas, converso com as pessoas e sempre ouvindo dizer que era impossível entrar na política de uma maneira legítima, que para ser político em Alagoas tem que gastar milhões, tem que estar fazendo conchavos, tem que vender a alma. Né? E eu nunca acreditei nisso. E assim como eu, muitas outras pessoas também se conectam nisso. Então, na época, voltando a 2014, quando eu me candidatei, eu fui um dos primeiros a utilizar o Facebook, né, como meio de comunicação. Então, a gente começou a inovar por ali e acreditando bastante. E quando você sabe que o que é mais difícil para um político é ser conhecido, eu consegui unir alguns atributos que me fizeram tomar essa decisão. Primeiro, eu sou jovem ainda, mas já era mais jovem ainda naquela época. Já ia falar sobre isso, a idade. Nós podemos revelar? Pode revelar. São 42 anos? 42 anos. Muito bem vividos. Tá jovem, viu? Tá jovem, tá jovem. Tá jovem. E quando eu fui candidato, não era apenas o fato de ser jovem. Eu era jovem, mas já tinha um serviço prestado. Então, passei 8 anos à frente do PROCON, uma época que a gente atendeu 150 mil pessoas pelo estado. Então, eu consegui colocar de conhecimento de todo o estado de Alagoas um trabalho que eu me especializei, que é a defesa do consumidor. Então, eu sou advogado e sou especialista na defesa do consumidor. Também me especializei em gestão pública. Então, estava à frente de um órgão e consegui ali criar mecanismos, ferramentas para defender as pessoas. Então, conseguindo unir o elemento de alguém que era jovem, com serviço prestado, e também ter muita felicidade em ter um histórico de vida, né, de luta por justiça, ser filho com muito orgulho de Arapiraca, ser filho com mais orgulho também do Juvenal e da Ceci, para mim foram elementos que me colocaram numa situação de uma disputa real, caminhando onde a concorrência é menor, né? Eu olho todas as eleições. Perfeito. É sempre a concorrência muito grande, mas todos brigando pelo mesmo voto, aquele voto que se utiliza da fragilidade das pessoas para dar
um recurso para dar uma cirurgia e receber um voto em troca disso. E do outro lado tem as pessoas que escolhem livremente seus candidatos, tem pessoas que querem um estímulo para sair de casa, e é nessa raia que eu caminho. Então, é esse o marco que eu enxergo, é esse a busca do voto que eu faço, e até falo isso, eu consegui conquistar um voto que é muito difícil de conquistar, que é o voto espontâneo das pessoas que votam por liberalidade, ou seja, não são obrigadas a votar, mas também é o voto mais fácil de se perder. Então, estou na política, se as pessoas procurarem o meu histórico, sabe como que eu me envolvi com coisas erradas, pelo contrário, a gente luta por transparência, por prestação de contas, colocamos aqui recursos, e aí a gente já vai numa linha política. Sim. Colocamos recursos para construir aqui em Alagoas uma delegacia de combate à corrupção. É o único estado no país que não tem isso. Então eu coloquei o recurso inclusive perdeu o recurso, o governo do estado não demonstrou interesse. Por que será? Nenhum. Então, por que será? São essas situações que fazem com que a gente também ganhe estímulo. Né? E além disso, tenho coragem. Então tem um jeito muito calmo de ser, mas para mim é coragem. Não é como alguns têm, né, de pegar um revólver e dar um tiro para cima. Coragem para mim é ter atitude. Então, coragem essa que me permitiu entrar de peito aberto numa disputa eleitoral duríssima ao governo do estado. É verdade. Vamos falar sobre tudo isso aí, viu? E me colocaram de cabeça para baixo, balançaram assim para ver se caía alguma coisa, inventaram meio mundo de coisa e nada pega. Então a gente tem realmente um histórico do qual eu me preocupo, sim, em honrar o nome que eu carrego, honrar as pessoas que confiam em mim. E vamos caminhando, né? Até quando Deus permitir, as pessoas também quiserem, a gente vai dar raiva a muita gente aí também. É perfeito. Inclusive, essa questão do PROCON que você falou, precisou nem também ser chato como o Celso Russomani, né? Que bate de frente com todo mundo e hoje também é deputado. É deputado, na verdade, aliás. E cada um traça o seu perfil, né? E saiu diretamente desse órgão, né? Agora, você falando assim, a sua primeira eleição em 2014 para deputado estadual, que foi um estouro aí de votos, e votos espontâneos, aqui, principalmente, como você falou, e é uma realidade que nós sabemos que é muito difícil, né, ter esses votos espontâneos. E você falou também do Facebook, né? Você acha que, se hoje você colocasse assim, uma porcentagem, quanto você acha que a rede social agregou a essa campanha sua de 2014? E até hoje, assim, mas principalmente essa que foi a primeira. Olha, a de 2014 ela foi importante porque me conectou com jovens. Né? Então, eu consegui, em um momento, ter 450 pessoas de maneira voluntárias numa campanha política em Alagoas. Então, poxa, que ajuda é essa? Então, isso, né? Até hoje eu não tenho cabos eleitorais, não patrocínio vereadores, não tem uma fidelidade orgânica, fisiológica, na verdade, dentro da política. Eu acredito nas pessoas e espero que elas também acreditem em mim e a gente segue caminhando. Então, estou no momento agora em que estou colhendo frutos da dedicação do nosso trabalho com o senador, entregando equipamentos, entregando hospitais, creches, ônibus escolares, trabalhando com a agricultura familiar, com o jovem, com capacitação. Onde se é necessário usar muito também a rede social para que as pessoas possam ver de uma forma orgânica mesmo, todo o seu trabalho e o que você vai fazendo. Porque se a gente não expõe também, não tem como mostrar para a população todo o seu trabalho, né? E aí termina o pessoal dizendo, aquele político que fica lá em Brasília, ninguém vê-lo. Tá exatamente. Né? Inclusive, ele é bem popular aqui, sabe? A gente foi até num restaurante aqui bem popular aqui de Arapiraca. E eu posso até fazer a propaganda, porque o dono eu conheço desde a infância, no Boa Viagem. Tava lá o senador de bermuda, todo despojado. Eu digo, não é o senador da República que tá ali comendo cuscuz nas Arapiraca, bem despojado, e tava lá. Cuscuz, com aquela graxinha ali, aquele osso. Aí é bom demais no precinho. Tem que ser assim, né? Inclusive é importante falar sobre isso, porque, no meu ponto de vista, já passou a época daquele político popstar, né? Aquele que chegava com 3 carrões, com segurança, as pessoas viam de longe e admiravam. Hoje, na minha concepção, as pessoas que eu conheço, quando vê alguém desse formato chegando em algum local, elas têm uma aversão. Porque antes, há uma época atrás, gerava aquele frisson, né? Então, a gente busca cada vez mais pessoas que se comportem como a gente gostaria que se comportassem. Inclusive, senador, quando você enquanto senador da República, quando você fez até, eu acho que foi inovação, não sei se outra pessoa já tinha feito, na sua contratação de equipe, você fez um processo seletivo.
Isso. Né? Eu acho que isso foi muito inovador também. Na verdade, eu fiz isso como deputado estadual. Como deputado estadual, a primeira vez, né? Inclusive, ganhou uma repercussão nacional. Foi o Isso. primeiro do Brasil. Eu viajei 4 estados convidados Bacana. por associações, por entidades, para dizer como foi essa experiência, que foi muito interessante. Foram mais de 1.000 inscritos e 11 foram classificados. Eu fui um deles, não fui classificado ainda. Mas isso aí... No Senado eu fiz também, Verdade. Não foi toda a equipe, né? Mas Sim, eu coloquei um percentual Sim, quase lógico. metade direcionado para cargos técnicos que eu queria. E aí é onde eu falo para quem está aqui nos assistindo. Sério que aqui em Alagoas ia ter vida curta porque não ia praticar o assistencialismo, o clientelismo ali, né? No entanto, deu um salto de deputado estadual para senador. Inclusive... Ou seja, um reconhecimento popular, não deixa de ser. E inclusive economizando recursos públicos. E para mim o mérito maior não é nem economizar a verba de gabinete que chegava, não era isso, mas era fazer mais com menos. Né? Uma coisa é você economizar e não fazer nada, outra coisa é você economizar e ser o mais eficiente, que na época eu fui quem mais aprovou leis do Estado, quem mais economizou, quem estava mais presente em todas as sessões. E aí quando puxava o histórico, tinha jogador, eu falei jogador porque é exatamente isso que eu ia dizer, tinha político que quando era jogo da Liga dos Campeões, que era sempre 3h30 ali, né? Aí, tchau. Toda terça e quarta-feira, meu amigo, não aparecia de Não jeito aparecia. nenhum, era jogo da Champions League, né? E aí a gente conseguiu ter uma grande produtividade. Coisa boa. Menina, eu vou falar aqui agora uma coisa que me veio à mente, assim, sobre esse negócio de jogo. Até nas igrejas o pessoal é assim, sabia? Eu lembro uma época que eu tava na igreja e tinha uns pastores lá no púlpito, aqui, ó, assistindo o jogo. Já pensou? Os políticos podiam fazer isso, de vez em quando ir pro plenário, mas dá uma olhadinha aqui. Pelo menos isso. Não faltar, né? Pelo menos. Assistir lá. Quando terminava, crente conversa aqui só. Quando terminava o jantar, eu disse, rapaz, tio Vicente, eu não tava acompanhando nada. É uma paixão nacional, né? Mas uma responsabilidade que é você ter um mandato parlamentar aí. É verdade. Esquece. É verdade. Rodrigo, e sobre essa questão de você poder fazer um processo seletivo e dar essa repercussão, por quê? Porque existem as articulações políticas e os conchaves e todos os acordos que é feito nas eleições, que quando você trabalha somente dessa forma, você não tem como fazer isso. Porque você já tem um compromisso com todos os cargos ali que você poderia, né? Que você tem a abertura de colocar pessoas capacitadas e que você realmente deve a sua cabeça. Você não pode colocar as pessoas que realmente você vê que são capacitadas para executar as funções ali no seu mandato, né? Exatamente. Então, eu entrei na política não foi em busca de um cargo. Né? Eu sei o que a busca cega por um cargo causa no ser humano. Então, eu fui em busca de um trabalho, fui em busca de dar, sim, continuidade a uma história bonita que eu vi dentro de casa, com minha mãe, Ceci Cunha. Então, tenho muito orgulho de falar sobre isso. 15 anos depois, eu me filiei no partido político que aconteceu o crime. Então, somente 15 anos após. E com um objetivo, além de continuar o que eu estava fazendo, trabalhar dentro da política como eu acho que deve ser. Então, por isso, hoje, eu tenho a alegria em falar em vários projetos inovadores. Algumas pessoas, às vezes, não têm acesso a essas informações. Mas, por exemplo, aqui em Arapiraca, nós temos um hospital. Na verdade, o foco dele é a prevenção, o diagnóstico ao câncer de mama. Até quero convidá-los também para irem lá. Vamos Tem um modelo de excelência e um hospital que foi construído de uma maneira pioneira. O recurso foi destinado para o Hospital de Barretos, né, a Fundação de Barretos, e eles construíram o hospital aqui. Então, toda a logística foi deles. A contratação, a única exigência que eu coloquei foi pessoas de Arapiraca. Sim. E o que é ideal para gerar emprego, gerar renda. Claro. Mas o modelo de gestão é deles. É um hospital que se mantém muito através da doação de Ivete Sangalo, Zezé de Camargo Luciano, de grandes artistas que e as pessoas não têm nem ideia disso. E fazem doação para o hospital. A manutenção é dessa forma? Exato, o SUS e isso. Não tem participação do município ou do Estado. Então, a gente trabalha numa linha inovadora, buscando sustentabilidade. A gente falar sobre recursos, um compromisso que eu fiz com as pessoas quando eu fui candidato ao Senado foi fazer com que o dinheiro chegasse junto às pessoas. Então, criei o que a gente chama de uma central de emendas. Então, abro um edital e peço para o alagoano que conhece o outro alagoano, apresente uma associação, uma ONG, sim, que ajude outras pessoas. E eu sou uma prova viva disso, que aqui em Arapiraca, várias associações, a gente sabe que tem um dedo ali do senador Rodrigo Cunha. Em outro bate-papo que a gente teve, você até se orgulhou em dizer que tinha um dedo seu nos 102 municípios, inclusive
com prefeituras que não abraçam o Rodrigo Cunha senador, mas que você também destinou emenda, né? Exatamente. Então, nos 102 municípios tem trabalho. Hoje trabalho com mais de 165 associações espalhadas em todo o estado. E quando você fala de município, a gente tem dificuldades políticas. Porque quando eu coloco um recurso em uma cidade e aquela obra é entregue, perfeito, o nome do Rodrigo cresce, né? Então, como você não faz parte de um grupo político, quem está lá fica com medo de ter alguma repercussão, porque às vezes tem um líder alguém maior, né? Que assim, Rodrigo, a gente sabe que nós temos os períodos eleitorais, mas a gente tem que lembrar também de uma frase que se fala muito, mas se pouco se coloca em prática, que tem uma hora que os palanques têm que serem desfeitos. Né? Tem a hora que tem que chegar até o povo. Por exemplo, a pessoa que votou em você para senador, beleza. A pessoa que votou em você para governador, beleza. Mas assim, passou a eleição, você não é mais o senador das 800 mil pessoas que votaram em você. Você agora é senador de todos. Né? Então... Todos não, todos. Só deixando claro. Todas e todas. E isso é bom lembrar. E o bom era que na prática isso existisse. Rodrigo, a gente vai falar de política também, mas tem algumas curiosidades minhas pessoais que eu vou iniciar aqui. Vamos lá. Lhe fazendo. É sobre a sua infância. Eu sou de Arapiraca, nasci e me criei aqui. Nasci nas mãos da mãe de Rodrigo Cunha, eu e todos os meus irmãos. Legal. Então, quantos bebês, quantas mulheres hoje, né, que já crescidas, nasceram nas mãos da sua mãe, né? E o meu pai e a minha mãe falavam muito, assim, da sua mãe. Toda a minha infância, né, que ela acompanhou e fez todos os partos e tal. E eu queria saber como foi a sua infância. Onde você nasceu? Quem lhe criou? Eu não sei com que idade, quando aconteceu, né, infelizmente, o assassinato dos seus pais, quantos anos você tinha. E eu acredito que isso seja uma curiosidade de muita gente, porque, sim, apareceu o Rodrigo Cunha do nada, deputado estadual. O que é Rodrigo Cunha? Não, mas Cunha a gente sabia que é o filho da Ceci Cunha. E onde era que ele estava esse tempo todo? Então o pessoal daqui de Arapiraca não sabe como foi a sua história, onde foi que você nasceu, quem lhe criou, como foi a sua história? Carrega alguma cicatriz dessa época, enfim. Vamos lá. Sem censura, vamos lá, Rodrigo. Primeiro mencionando você, Débora. Assim, eu estou falando para vários outros arapiraquenses espalhados no Brasil inteiro, que por onde eu ando, alguém me diz, Rodrigo, eu nasci pelas mãos da sua mãe. Isso para mim é um motivo de muito orgulho. E o termômetro que eu posso dar desse é que quando eu estudava no colégio normal São Francisco de Assis, que chamava São Francisco, na minha sala, com 35 pessoas, 18 tinham nascido pelas mãos da minha mãe. Então, isso aí eu acho que é o termômetro do que era. Você já era um popstarzinho ali na escola, né? Mostrar, né? Ela foi uma excelente médica, ela foi uma excelente política e foi uma excelente mãe. Então, por onde ela passou, deixou sua marca, uma excelente amiga. Muitas das pacientes dela se tornaram comadres, compadres. Então, ela deixou aqui uma marca muito positiva e foi isso que eu vi dentro de casa todos os dias da minha vida. Então, respondendo a você, é um motivo de muito orgulho saber. Assim como hoje a minha mulher, Milane, também, é daqui da Arapiraca, nasceu pelas mãos da minha mãe também. Um abraço, Milane. Vamos esperar você aqui, viu? Pode chamar que ela vem. A gente sai andando pelo país e encontra em São Paulo. Então, teve uma coincidência da vida. Quando eu fui eleito senador, antes eu fui para São Paulo, estava tendo lá um treinamento e tal, e aí eu fui comprar o terno da posse. Quando eu fui comprar o terno da posse, o cara que me vendeu tinha nascido pela mão da minha mãe. Né? No shopping em São Paulo, quando é que você vai imaginar isso? Né? Essas coisas positivas da vida. Então, eu nasci aqui em Arapiraca, no dia 11 de maio de 1981, ou seja, 42 anos, na Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima, um local de trabalho da minha mãe, inclusive, durante muitos anos. Estudei, começando, já que você quer de tudo, na Branca de Neve, que é a escola da Dona Deusdete, né? Eu estudei lá também. Então, ali, morava no Conjunto do Ouro, depois fui morar antes na Avenida Coronel Wilson Santa Cruz, que é a Avenida do Futuro, e hoje tem o nome da minha mãe, Avenida Ceci Cunha. Vivi aqui até meus 14 anos, 14 para 15 anos. Então, meus amigos de hoje são meus amigos daqui de sempre. Ensino médio. Meus amigos, é onde você faz todo o movimento.
fui morar em Brasília quando minha mãe foi eleita deputada federal. Então, passei 2 anos em Brasília e depois voltei para cá para fazer o 2º e 3º ano científico, né? Então, já fiquei por aqui. Tenho hoje uma rede de relacionamentos que é a mesma dessa época. Eu digo assim, os amigos de verdade a gente faz ali, né? Exato. Então, os compadres também são tudo daqui. Sempre quando eu venho para cá, e eu estou vindo cada vez com uma frequência maior. E aí, te respondendo, perguntou onde é que estava o Rodrigo. O Rodrigo foi obrigado a ficar 11 anos fora de Arapiraca, porque não queria encontrar aqui as pessoas que tiraram a vida do pai e da mãe. Então, você tinha quantos anos, Rodrigo? Eu tinha 17 anos na época. Onde você estava quando aconteceu tudo? Você se incomoda de falar desse dia, desse momento? Assim, já faz parte do meu cotidiano, infelizmente. Eu estava em Maceió, no momento era o dia da diplomação da minha mãe. Por uma situação ou outra, eu acabei não indo. Então, era o dia de festa, né? Então, estava ali sendo reconduzida e ela estava no ápice da carreira, né? Uma pessoa muito querida, verdade, que estava em ascensão e que tem um futuro brilhante dentro da política. E, então, no dia 16 de dezembro, no ano de 1998, foi quando aconteceu tudo isso. 98. Então, lógico que, até pela minha idade, né? 17 anos, a gente começa a refletir muito sobre a vida, passar um tempo flutuando, mas na certeza absoluta que o que eu mais tinha que fazer, e era para honrar o nome do meu pai e da minha mãe, era dar orgulho a eles. Então, é isso que, inclusive até hoje, é o que me mantém sempre numa linha reta. Então, quando eu tenho as decisões difíceis da minha vida, eu sempre pergunto, se eu chegar em casa, eu poderia contar isso ao meu pai e à minha mãe? Então, se a resposta é assim, então vamos lá caminhar isso aqui. Bacana. E você morou com quem, Rodrigo, depois desse acontecimento, assim? Eu morei com minha irmã, durante um período, depois morei só durante um período, fiz faculdade. Seguia, né? Fui fazer a faculdade de Direito também para entender todo o processo, me dediquei demais. Então, meu objetivo de vida era a última coisa que eu pensava antes de dormir, a primeira coisa que eu pensava quando eu acordava era justamente dar um desfecho digno à história dos meus pais através de uma condenação, e conseguir isso. E é muito difícil você buscar a condenação através da justiça. Através da justiça, infelizmente, no nosso país hoje. Principalmente de quem tem condições financeiras para contratar as melhores bancas de advogados do país, e foi isso que aconteceu. Mas bolamos algumas estratégias e deu certo. E aí a vida vai seguindo. E nesse período, estou me capacitando, trabalhando, tornei advogado, me especializei no direito do consumidor e tive uma oportunidade no PROCON, onde eu comecei um cargo de assessor, depois fui diretor de fiscalização, depois de atendimento, e cheguei à superintendência do PROCON e fiz um trabalho. Eu posso resumir em um número, que foi o trabalho no PROCON. O PROCON atendia 1.500 pessoas em um ano, quando eu cheguei lá, e passou a atender 1.500 pessoas a cada 15 dias quando eu saí. Nossa. Ou seja, conseguiu dar um... Extraordinariamente, um número... E aí as pessoas começaram a me ver sempre na televisão, que o PROCON ele é um órgão de formação essa e sempre de maneira positiva. Essa seria uma pergunta minha. O PROCON foi uma das principais alavancas para você entrar na política, ou alguém te convidou? Rodrigo, eu acho que seria bacana se tu viesse trazer à tona a história da tua mãe, você se projetar. Como foi o teu lançamento, aliás, na política? Desculpa. Eu ouvi alguma coisa assim no tempo que você não queria, e aí você que vai me dizer se isso é verdade ou não, que não queria vincular o seu nome a Ceci, porque você queria construir a sua própria história, nesse sentido. Não sei se essa história... Eu fiz 3 campanhas, né? Uma de deputado estadual, uma de senador e uma de governador. Isso. Deputado estadual, meu foco, não trabalhei o nome da minha mãe. Eu não falava, até mesmo porque a responsabilidade era muito grande, eu não sabia se dava conta do recado. De dizer o que eu disse aqui, que o meu objetivo é continuar o trabalho. Exatamente. Tanto que eu, quando consegui no PROCON ter uma repercussão, e aí a gente junta esses atributos que eu falei, ser jovem, ter o serviço prestado e ser conhecido. Então eu estava na televisão, eu tenho programa de televisão fixo, toda quinta-feira, programa de rádio na sexta-feira, inclusive programa de rádio aqui também, dia de segunda-feira, em Arapiraca, falando sobre o direito do consumidor. Então tem uns quadros, direito do consumidor. Pronto, quem entrava era eu. Estava ali passando informação às pessoas que olhavam na televisão, via alguém na TV Pajuçara, isso fixo. Mas fora isso, todos os dias, às vezes era nas 3 emissoras.
Deus, umas fotos suas mais jovem, que você tá mais jovem agora. Era o quê? O bigode? Tem um bigode, né? Era estratégia para ficar mais velho. Para dar aquela... Marqueteiro não é só o Neto, não é só o Neto, não. Né? O Neto soube que ia ser pai num dia, no outro já tava de óculos de grau. Eu digo, de onde foi que veio essa deficiência visual, meu filho? Ele, não, porque agora você pai, eu tenho que ter um aspecto mais de responsabilidade. Cara sério, porque hoje ele tá de óculos... Tá vendo aí, Jean? Eu parei de falar árabe, foi que deu? Tá usando todo dia óculos de grau aí, querendo dizer. Muito bem, então aproveitar para dar os parabéns. E eu vou dizer aqui, viu, minha gente, em rede social, para todo mundo saber, o Neto, ele me enganou. Primeiro que ele disse que era infértil, ele disse que era gouro, quem não sabe que é gouro é infértil, né? Você morda seus beiços, viu? Tá falando aí. Morda seus beiços. Não mexa no que tá quieto, rapaz, não mexa no que... Eita. Aí eu acreditei, passei 15 dias, digo, rapaz, tem alguma coisa certa que não tá, alguma coisa errada que não tá certa, alguma coisa que não tá errada, uma coisa assim. E quando eu fiz o teste, nada, apareceu 2 pontinhos. Eu disse, não, mas tá 99,9%, ainda falta 1%, né? 0,1%. Fui fazer outro reagente. Tem certos políticos que a gente não pode acreditar, Rodrigo. Nem todos têm a mesma confiabilidade que você. É o marketing é alma do negócio. Vamos voltar pro sem censura que é melhor. Foi a sua pergunta essa? Não, o Rodrigo estava terminando de responder a questão desculpa, da entrada Sim, dele. Então, como eu estava dizendo, consegui unir essas 3 características. Sim. Então, por estar exposto sempre na televisão, as pessoas me viram de 2 formas. Alguém que lutava pelo que é certo, né? No PROCON. Então, eu estava ali todo dia prestando informação positiva para as pessoas, dizendo era sobre o seu trabalho já trouxe essa representatividade que você era resolutivo. E do outro lado, as pessoas acompanharam muito a minha luta por justiça. Então, sempre estava em entrevistas, sempre estava no judiciário e era um caso de grande repercussão. Então, lutando pelo que é certo, tentando não misturar as coisas, mas as pessoas sabiam quem era. Então, ali vinculava. Nem todo mundo, porque tem pessoas que ainda nessa última eleição, eu acho que o do Senado tornou isso mais claro, porque eu falei muito sobre isso. Mas antes as pessoas não sabiam que o Rodrigo Cunha era o Rodrigo, filho do assassino. Hoje você tem esse sentimento que a justiça foi feita? Olha, a justiça tardia para mim não é justiça, né? Acho que teve o desfecho possível. Então, sofri demais, minha família sofreu bastante durante muito tempo pelas brechas que existem nas leis, né? E a sensação de injustiça, ela é muito forte. Não, que inclusive, eu vou até me desculpar por uma coisa que você nem sabe, mas no período da campanha eleitoral presidencial, muitos questionaram por que você não iria apoiar ou abraçar a causa do presidente Bolsonaro. Aí teve aquela questão toda, mas eu acompanhei a sua entrevista do Canhão e entendi o seu lado pessoal da situação. Não tinha como, de fato, você abraçar uma pessoa que enalteceu, vamos dizer assim, o autor realmente do fato. Então, assim, e eu na época ficava, porra, o Rodrigo tem que abraçar o Bolsonaro, não acredito que ele vai fazer um negócio desse. Não, peraí. E depois eu vim tentar me colocar no seu lugar, porque é muito fácil apontar o dedo. É porque é informação, né? A gente não tem essa informação, eu nunca tive essa informação. Então... E eu tenho muito cuidado ao tratar desses assuntos, né? Então, é minha história, é minha vida, é o que eu tenho mais sagrado aqui, é minha família. Exato, bacana. Então eu estou falando da primeira eleição em que eu fiz muito baseado no meu trabalho, que era um jovem, tudo em cima do PROCON, e o cara que lutou por justiça. E deu certo sua estratégia, deu certo. Eu fui muito bem votado em Maceió. Naquela eleição que eu fui votado em Maceió, somava isso para deputado estadual. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto colocados, a gente teve mais votos que todos juntos. Poxa. E aqui em Arapiraca, como passei 11 anos longe, né, então aqui foi pelo meu nome. É aquele voto que traz a responsabilidade redobrada. Porque quando alguém diz, Rodrigo, vou votar em você, por causa da sua a gente mãe, fica feliz. Quando diz, Rodrigo, vou votar em você por causa da sua mãe. Aí é o peso, né? O peso claro. E a satisfação também. São quantos irmãos, Rodrigo? Vocês? Eu tenho uma irmã, Adriana, ela hoje é médica, tem aí uma vida também na cardiologia pediátrica, né? Então tem um trabalho aí. São poucos cardiologistas pediátricos no estado. Exato. Muito poucos. Ela, inclusive, é muito. Mas ela é envolvida na política também ou não? Não. Cada um segue um lado. Eu fui pela política, a minha irmã foi pela médica.
Então, Cada um a vida honrando do seu seguia. jeito. Bacana isso, né? E a vida que vai levando, né? Exato. Não era um projeto político. Eu só me filiei a um partido político depois que eu Era o consegui o meu PSDB? objetivo de vida, que foi a condenação dos criminosos. Então, somente após esse momento que eu fui me filiar a um partido político, 15 anos após. Então, quem aqui vem falar que eu estava explorando isso não me atinge porque não é verdade. Foi verdade, mas eu esperei, eu jamais iria entrar se eu não tivesse terminado esse ciclo e Foi necessário, né? possuir a minha carreira própria, né? Minha carreira própria. Então, não tinha por que não ser se fosse do jeito que eu acredito que a política deve ser. Então, até faço um alerta para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, que às vezes a gente escuta as pessoas falando, não gosto de político, não gosto de política. É só, você pode não gostar do político, né? Mas a política ela é necessária. Então as pessoas às vezes confundem o que é político com política, né? Então, se você não gosta do político, você troca ele. Mas a política você tem que se interessar. E ela vai existir ela sempre. Influencia da sua vida. Ela Diretamente em tudo aumenta da nossa vida. O preço da gasolina ou abaixa o preço do gás. Né? Então, e se você não tiver moto e nem carro, vai influenciar no transporte que você pega, no ônibus, no feijão que chega até a sua casa. Na unidade básica de saúde que está aí no seu bairro. Nos empregos, né, em geral. Tudo. Rodrigo, já ainda focando assim, só para a gente pular para outro assunto, essa questão da sua mãe, o que verdadeiramente, o que a SESI ela representa para você hoje, principalmente pelo cargo que você ocupa, que é um cargo de alta responsabilidade como senador da República. O que ela representa por Rodrigo, senador e Rodrigo filho. Em poucas palavras, o que a sua mãe representa para você. A minha inspiração. Né? Então, eu aprendo todos os dias ainda com os ensinamentos que eu tive. Então, todos os dias eu agradeço ter vivido 17 anos da minha vida sendo orientado não só pela minha mãe, Cecilinha, mas pelo meu pai, Juvenal. Sim. Era uma pessoa também que quem conheceu sabe que era extremamente diferenciado, um cara do bem. Então, até hoje eu aprendo. Eu disse aqui para vocês... O meu segredo de tomar algumas decisões mais difíceis que eu enfrento no dia a dia será que eu posso contar isso? Mas sabe, Rodrigo, eu tinha um pensamento que você era assim, criança. Eu tinha essa imaginação, assim, eu não corri atrás dessa história para saber. Mas eu imaginei que você era criança quando tudo aconteceu e que você tinha sido criado por uma outra mãe. Não teve uma história de uma outra mãe aí nessa política? Não, teve nessa eleição, né? Nessa eleição agora por governo. Depois da Polícia Federal... Eu não entendi. Então ele foi criado por outra mãe. Aí, na verdade, eu achei, naquela história ali, que você nunca tinha tido nem contato com a sua mãe, que você tinha sido criado por outra mulher uma vida toda. Falar, assim, tipo, no momento eleitoral, tem gente que acha usa que não vale tudo, tudo. Né? Não é, né? Então, se utilizar de uma senhora com Alzheimer, né? Pagando um recurso para outros. Então, tudo isso a Polícia Federal pegou. Né? Então, tem um processo aí rolando. Pegou gente em hotel em São Paulo. A Polícia Federal trabalhou. Né? Pegou muita coisa. Rapaz, que eleição foi essa? Essa pegou fogo, viu, Rodrigo? Aí, tu fosse entrar logo nessa... É o que eu falei, né? A coragem para mim é ter atitude, é ter coragem de enfrentar quando você sabe o que... E os arapiraquenses te honraram, porque você foi o mais votado de Arapiraca, né? Sim. E eu acredito, eu digo a você, de coração aberto, se tivesse mais 15 dias de eleição, tinha talvez mudado ali o cenário, na minha concepção. Foi uma eleição muito atípica, né? Uma eleição... Muito difícil, né? Disputada, uma eleição que o poder econômico ficou mais claro do que nunca. No segundo turno, seu nome cresceu bastante. Não cresceu, assim? Mas só que a forma de crescimento é completamente diferente. A gente sabe que a Polícia Federal, voltando, chega com a câmera no principal apoiador, no braço direito, que é o presidente da Assembleia, na véspera da eleição, com uma lote de dinheiro. Aquela situação toda. E, inclusive, o segurança dele aponta a arma para a Polícia Federal. Então, a gente sabe que está no pior das situações possíveis. Gente, né? é uma coisa... Alagoas, a gente está resumindo, estamos em Alagoas. É uma coisa assim, inacreditável, uma coisa que você olha assim... Foi ano passado, entendeu? Então, e não foi um ouvir dizer, foi a Polícia Federal com toda a credibilidade que tem. E vídeo, né? Tem gravado, aí todo mundo acompanhou na rede social. O Brasil viu isso aí. Então, as pessoas não se chocam mais com essas situações. Né? Então, um cidadão que é acusado, né, que é indiciado pela Polícia Federal, ele dizia 54 milhões, hoje está com a chave do tesouro do Estado. Trocando presente com a Dilma Rousseff. Devia ter dado uma tabuada para ela, Paulo. Então, ou seja, a culpa não é do povo alagoano.
Assim, é de quem se prevalece, muitas vezes, da vulnerabilidade das pessoas, do estado que mais tem pessoas passando fome. Mas e até é importante um assunto a gente falar das pessoas que passam fome aqui em Alagoas, né? Porque durante a campanha eu fiz uma denúncia, né? Que não, Eu lembro. uma forma de distribuir Das cestas básicas. cestas básicas de maneira indiscriminada em troca de votos em um programa que não existia e passou a existir no momento eleitoral. Isso é proibido. O governador de Roraima foi afastado por isso agora. Até a questão da Secretaria de Educação também, que estava dando verba para concluir ensino médio, para você estudar. Então, isso aí é um não, absurdo. era o ensino 10, né? Ensino 10? Uma coisa assim. E aí, Ensino como é que a 10. gente E agora, vai- infelizmente, o que a gente vê foi antes de ontem, eu acredito, uma greve enorme aí dos educadores em todo o estado de Alagoas. Uma vergonha, uma tristeza. Bem como também a saúde sofreu pouco tempo. Débora, como enfermeira, foi demitida por lutar pela causa. O senador levantou a bandeira também. Então, assim, a Hospital gente regional, sabe que chama. os pilares é educação, saúde e segurança. A gente já começou o ano com a saúde em caos. Um caos ao extremo, com pacientes com câncer sem tratamento. Agora a educação está nas ruas aí em greve. Tivemos professores e assim, a quantidade de mães, Rodrigo, que tem entrado em contato comigo, pedindo muitas vezes para não se expor, porque trabalha em órgãos públicos também, tem medo de serem demitidos. Assim, Débora, a gente está desesperado, eu ainda estou aqui sem receber e agora a gente está vendo que os nossos filhos vão perder o ano. Sabe o que é isso para uma pessoa que diz que ia priorizar a educação? Isso é terrível, porque a educação é a base de tudo. A educação, saúde, a gente fica pensando o quê? Daqui a pouco vai ser a segurança, a gente vai ter greve. Por falar nisso, a gente está tendo greve até das prefeituras no Nordeste, né? Nunca vi, eu já vi greve de tudo, agora greve de prefeito, sinceramente. Mas, enfim, voltando para o nosso estado, que também é uma realidade do nosso estado, né? Daqui a pouco estou esperando só a segurança, que espero que isso não aconteça. Bem, para um grupo seleto, eu acho que não vai acontecer, né? Vocês estão acompanhando aí um projeto também do governo, apoiado pelo governo, para colocar 74 policiais à disposição, não da população, dos deputados, né? Deputado. Podendo dobrar esse número se for também, se chamar também de quem está na inativa. Então, você imagina o que é isso, né? Você colocar à disposição policiais quando tem muita gente que está na rua, outros policiais Descoberta, né? Muita gente precisando de segurança. Então, essa é a situação do estado de Alagoas. Na saúde, você sabe muito bem o quanto sofrem os hospitais. O hospital sem recursos não paga o seu fornecedor. O hospital sem recursos não paga seus funcionários. E quem sofre É a quem população. quer ir no hospital aqui fazer um tratamento de câncer e não consegue. Quem quer um leito e não tem onde colocar seu filho. Então, a população paga a conta. A gente está vendo agora o governo pegando empréstimos atrás de empréstimos. Aonde vai parar e se empurrar com a barriga? Sinceramente, a gente tenta acompanhar, faz as denúncias necessárias, mas tem algo muito mais profundo que isso. Ainda tem um processo aberto de investigação no início, mas que se transformou no inquérito, que se transformou no posicionamento da Polícia Federal, do Ministério Público e do STJ. Olha só como são as coisas. Sobre o governador, Paulo Dantas, em que ele é acusado de desviar 54 milhões de reais do dinheiro do povo. E ninguém recentemente questionou... ele publicou A Verdade Apareceu, não foi assim? Não é bem assim não, não é bem assim não. Mas marketing é tudo. O que foi que conseguiu anular? Isso Conseguiu foi na época do anular, estadual conseguiu dele, anular né? as coisas, as provas que pegaram quando foram fazer a busca e apreensão. Porque naquele dia não podia entrar ali. Então pegou mas não o Mas que o ele processo fez. continua, A situação é a investigação. seguinte, ninguém questiona se ele roubou ou não roubou. A questão ele roubou quando era deputado estadual, mas agora como governador é outro furo. Agora é inocente. Não, é outro furo. Ou seja, sim. não foi enquanto ele não roubou quando era governador, era quando era deputado. Não se desconta se roubou. Isso aí não é isso. Entendi. É só o período aí. Então, não a interpretação, ainda tem provas demonstrando que foi também quando era governador. Exato. Entendimento governador jurídico. que estava lá, o segurança, que foi pegar dinheiro caindo pelo chão, aquela bagunça toda, filmado. Enfim. Aí São agora, narrativas, né? É a justiça que tem que dar, mas é só questionamento. E aí, ele roubou antes ou depois? Só governador? Então, não é se é inocente ou não. É um histórico aí.
Vai fazer um bate-bola que a gente faz aqui, Rodrigo, é como se fosse o canhão sendo apontada, mas não tem o canhão. Só vou colocar aqui a foto do personagem. É o você quê? vai Perdendo falar... os amigos e ganhando seguidores? É, perdendo amigos e ganhando seguidores. Vamos lá, JHC, Rodrigo Cunha. Bem, JHC, prefeito da nossa capital, capital de todos os alagoanos, Maceió, vem fazendo uma gestão próxima às pessoas, é um parceiro político, tem um futuro, as pessoas acompanham também toda a sua trajetória, então a gente já faz uma parceria há bastante tempo. Consigo também destinar recursos para viabilizar os principais programas do município. Tá lá o Saúde da Gente, é o maior programa itinerante do país, que vai nas grotas levando saúde da mulher, levando saúde para a criança, saúde dentária, psicológica e também até a saúde animal. Tem essa linha de atendimento. O outro programa que é o Corujão da Saúde, que estende o horário de atendimento nos postos de saúde, ainda até às 9 horas da noite. A CNH Social, que é um projeto nosso. Bacana, muito bom. Para possibilitar as pessoas a terem acesso a uma carteira de habilitação gratuita. E aí, cada um ir atrás do seu ganha-pão, ou no mínimo ter uma condição de conseguir um emprego. Uma grande ajuda. Sem dúvida nenhuma. Então, parceiro e um amigo. Parceiro e amigo. Senador Renan Calheiros, Rodrigo Cunha. O que é que tem para dizer desse cidadão aí? Infelizmente, é um senador fake news, né? Assim, e envergonha o estado de Alagoas. A gente sabe 100%. Que quando sai daqui, que alguém fala, sou de Alagoas, ele diz, é a terra de fulano, de ciclano, de beltrano, e o cidadão está sempre aí no meio. É isso aí. Então... o próximo pleito, caso você venha disputar o Senado novamente, vocês disputam junto, não é isso? Sim, ele entrou no mesmo momento que eu entrei. No mesmo momento. Então, espero que seja a hora do povo alagoano dar um basta, né? Virar essa página. Vamos gostar mais de política, conhecer mais, estudar mais, né, Rodrigo? Porque tem gente que acha que a política é um teatro também, né? Então, em um momento no Twitter a gente entende, né? Mas isso também faz parte da gente. Nos corredores isso é outro. Faz parte nossa também a gente conscientizar as pessoas, né? Próximo. Morda seus beiços, senador. Não vai, mas você coloca na edição. Muito pesado. Senador Fernando Collor. Senador Fernando, ex-senador, ex-presidente Fernando Collor. Vocês tiveram ali um embate bem... Qual foi o sentimento que você teve naquele... Porque você também se exaltou, com toda razão, logicamente. Na verdade, a gente queria saber assim... Eu teria um pouco da sua frieza ali. Eu teria já... E olhe que eu tenho um carinho muito positivo pelo senador Collor. Já fez parte da equipe também. A gente queria saber especificamente, naquela hora, do Morda Seus Beiços, exatamente naquele minuto, o que foi que você sentiu? Porque eu juro a você, quando a Débora me faz raiva em casa, eu falo exatamente isso. Eu tô brincando aqui, mas é verdade, é no nosso dia a dia. O que acontece? Campanha eleitoral não é fácil, o clima é bem acirrado, né? Então, eu estava ali participando do meu primeiro debate, eu sei a experiência de quem já foi presidente da República, mas jamais eu vou baixar a cabeça para alguém. Exato. Então, ninguém... Como eu sei que eu não sou melhor que ninguém é melhor que eu. Então, as pessoas são iguais, muitas têm oportunidades diferentes. Então, nesse caso, a gente está diante de alguém que já teve suas oportunidades e que não aproveitou, né? Que poderia ter colocado Alagoas em um patamar diferente do que está hoje. A gente falou aqui, esses dados são históricos. O estado que tem uma das maiores taxas de analfabetismo, um dos piores IDHs, um dos mais altos números de analfabetos de todo o país. Então, se chegar à presidência da República e não mudar o seu estado, então isso para mim já diz muito de quem é. Então, não conseguiu aproveitar a sua oportunidade, infelizmente está tendo um fim triste dentro da política, né, com condenações atrás de condenações, e aí só a justiça vai dizer qual é o próximo passo. Entendi. Consegue colocar o próximo? Aí o coração trabalhador. Bem, conseguiu ser um produto de marketing, né? Foi um produto de marketing, mas mesmo assim eu acho que não conquistou as pessoas pelo coração, assim, conquistou muita gente pelo bolso e pela, infelizmente, vulnerabilidade de quem passa fome, né? Nós aqui no estado de Alagoas temos o povo que mais passa fome em todo o país. Então, quando alguém se prevalece da fragilidade de alguém para querer se dar bem, é algo extremamente inaceitável. Então, ele foi fruto de um trabalho, né, feito por um grupo político, né, do qual colocou ele como sendo um fantoche, e missão que ele ainda não se desvencilhou até hoje. Então, ele é comandado, né, não tem um comando, e infelizmente desonra o estado de Alagoas.
É isso aí, o governador Paulo Dantas. Infelizmente. Desse bate-bola terminou, né? A gente só para concluir, Rodrigo. Para finalizar Para aqui. finalizar aqui, a gente queria saber duas coisas. Qual o seu maior medo e qual o seu maior sonho? Aí você vai fundo. Duas pessoas são fáceis as perguntas. Ou não? Depende, Eu né? acho que Depende. não foi não tão Perguntas fácil. assim não, eu acho que o meu maior medo, assim, mas não é algo que eu fico pensando, mas é sempre relacionado à saúde, né? Então a gente sempre se preocupa com a saúde, né? E é algo que às vezes é inevitável. Por mais condições que você tenha, você não tendo saúde, a vida não é a mesma, né? Sim. Então sempre tenho essa preocupação. Vai estar sempre me cuidando, e cuidando dos meus e cuidando de quem eu posso cuidar. Tanto é que quando eu recebo mensagem no Zap, eu recebo não são poucas, são muitas, de várias situações, mas quando alguém trata de saúde, para o mundo, vamos resolver isso aqui. Porque eu sei o que é você ter alguém em casa, um filho, um pai, uma mãe, e precisar de alguém para poder dar um direcionamento e não conseguir. Como também eu sei o que é estar na fila do SUS, e não conseguir ter um atendimento, ir num posto e não ter um medicamento. Então, essas situações sempre mexem comigo. Entendi. Seu maior sonho? Meu maior sonho é fazer com que esse estado que nós tanto amamos, né, um estado que é belíssimo pelas suas belezas naturais, pelas pessoas que tem, seja um estado desenvolvido, né, que consiga quebrar essas amarras, que no lugar de ladrão seja na cadeia, que as pessoas não tenham condições de se prevalecer da fragilidade do nosso povo em alguns aspectos e que a gente possa ser feliz. Então, é a luta constante pela esperança de ter dias melhores, né? Então, isso aí me move bastante, me dá entusiasmo para acordar cada dia mais motivada para lutar por um país melhor, sempre de cabeça erguida e querendo também o melhor das pessoas. Rodrigo, só agora para finalizar verdadeiramente, uma mensagem para o arapiraquense, para o alagoano, mas 2024, o Filho da Terra tem algum plano especial para Arapiraca ou vai deixar fluir o fluxo de forma natural? Bem, o que eu tenho a dizer aqui para os meus amigos, para todo o povo arapiraquense, é que aqui é minha terra, então aqui eu me sinto em casa, aqui meu coração pulsa, aqui meu umbigo está enterrado, é aqui onde eu tenho certeza que ainda vou contribuir cada vez mais para ver a cidade crescendo. Então, sou político, mas mais do que isso, eu sou torcedor do Asa, apesar de hoje... É verdade, viu? Tá sempre no estádio. Hoje eu recebi a camisa do Cruzeiro, já quero aqui dizer a vocês, eu recebi a camisa do Cruzeiro, mas é o time da Arapiraca. Exato, da terra. Meu coração aqui é alvinegro. E sei que que eu tenho uma responsabilidade muito grande, e aqui eu já faço, olhando aqui nos olhos de todo mundo, uma chamada muito especial para todos que buscam entrar na política, que querem seu espaço, saibam que comigo vão ter voz. Então, a gente está aqui para incentivar novas candidaturas, para que pessoas diferentes ocupem espaços na política. Então, eu tenho certeza absoluta que tem muita gente boa, muita gente do bem, que está do lado de fora e que tem que entrar para mudar esse cenário político do estado de Alagoas. Então, o que eu puder fazer, e eu posso fazer, eu irei fazer em 2024, chamando aqui a população alagoana para dar a sua contribuição. É isso aí. O episódio de hoje com o senador Rodrigo Cunha, muito obrigado pela sua presença, senador. Show de bola, a gente está assim, muito satisfeito. Eu estou muito feliz, assim, tirei muitas dúvidas, realmente conheci um outro lado do Rodrigo que vocês também vão conhecer, né? Conheceram. E eu acho que todo mundo queria saber um pouquinho assim dessas histórias. Muito obrigada, Rodrigo. Você só não conheceu o lado da Sarina, ainda bem, viu? Mas depois eu aqui para verdade. A Milana para dançar comigo. Valeu, até a próxima. Valeu.